Nos Balcãs, perto do Mar Adriático, há um país chamado Bósnia e Herzegovina. Esse lugar ainda não é muito conhecido por algumas pessoas. Alguns de vocês podem estar familiarizados com esse país e até mesmo tê-lo visitado. É um país da antiga Iugoslávia, com um dos 2 litorais mais curtos do mundo, onde muçulmanos e cristãos vivem lado a lado. Foi nesse local que ocorreu a tentativa de assassinato que deu início à Primeira Guerra Mundial. Esse é o primeiro país da Europa a usar bondes elétricos. Então, vamos cobrir a capital Sarajevo como parte de nossa viagem de uma semana à Bósnia e Herzegovina neste vídeo. Compartilharemos alguns fatos interessantes sobre o país e nossas próprias experiências na capital. Como sempre, começaremos com os aspectos geográficos do país. Se observarmos a Bósnia e Herzegovina no mapa, veremos que ela tem uma área de 51 mil quilômetros quadrados. Vamos comparar sua área com a dos países vizinhos dos Balcãs. O país tem uma área menor que a Sérvia, mas quase do mesmo tamanho que a Croácia. A Bósnia e Herzegovina tem uma área muito maior do que Montenegro. Há também uma situação muito incomum relacionada à localização do país no mapa, que está relacionada às suas fronteiras com o mar. Muitas pessoas pensam que a Bósnia e Herzegovina é um país sem litoral. Mas, na verdade, há uma cidade costeira chamada Neum no extremo sul do país, o que torna a Bósnia e Herzegovina vizinha do Mar Adriático. Com apenas 21 quilômetros de litoral, o país não é muito popular para o turismo marítimo. A cidade de Neum tem o segundo litoral mais curto do mundo. O litoral mais curto pertence a Mônaco, com uma extensão de 4 quilômetros. Podemos até dizer que o território continental da Croácia é dividido por Neum, a cidade da Bósnia e Herzegovina, de frente para o mar. Os croatas construíram uma passagem chamada Pelješac Bridge sobre o mar para permitir que o tráfego continue sem entrar na Bósnia e Herzegovina. Eles usam ativamente essa rota. Por outro lado, a Bósnia e Herzegovina tem hoje uma população interna de cerca de 3,5 milhões. As cidades mais conhecidas são a capital Sarajevo, Mostar e Tuzla. A cidade mais populosa é, obviamente, a capital, Sarajevo. Sarajevo está localizada na parte central do país, na linha média. A população da capital, juntamente com as aldeias vizinhas, é de cerca de 700 mil pessoas. Se olharmos mais de perto o mapa da capital, veremos que a estrutura central da cidade se assemelha a um retângulo. Portanto, quando você vai a Sarajevo, pode ver claramente que as multidões de pessoas e a densidade do tráfego fluem entre as linhas leste e oeste. Por exemplo, os antigos bazares históricos, que são os locais mais lotados e turísticos, estão localizados na parte leste da cidade. Já os centros comerciais estão localizados na parte oeste da cidade. O rio Miljaca, também conhecido como Rio Sarajevo, atravessa o centro da capital e divide a cidade em duas. Em outras palavras, como em quase todos os países dos Balcãs ou da Europa, a capital desse país foi construída em torno de um rio. Se falarmos brevemente sobre a história do país, a história conhecida da Bósnia e Herzegovina remonta ao Império Romano. Em 200 a.C., o Império Romano havia expandido seu território para a geografia da atual Bósnia e Herzegovina. Nos séculos seguintes, o Império Bizantino e as tribos eslavas começaram a operar na região. Começaram então as conquistas do Império Otomano nos Balcãs. Portanto, o território da atual Bósnia e Herzegovina estava completamente sob controle turco em 1482. O território da atual Bósnia e Herzegovina permaneceu sob controle turco até a queda do Império Otomano, um período enorme de mais de 400 anos. É claro que durante esse período, os turcos espalharam sua cultura e o Islã pelos Balcãs. Hoje, estima-se que 45% do país seja solidamente muçulmano, em sua maioria, bósnios da parte central do país.
O sul do país é dominado por pessoas de origem croata e estima-se que 17% sejam católicos croatas. Nas regiões norte e leste do país, os sérvios são a maioria e 38% da população é cristã ortodoxa. Em outras palavras, a Bósnia e Herzegovina é um lugar onde pessoas de todas as religiões vivem juntas. Alguns até chamam a capital do país de Jerusalém da Europa. Especialmente em Sarajevo, a fé judaica é muito forte. Por centenas de anos, cristãos, muçulmanos e judeus viveram juntos nessa cidade. O evento mais importante da história recente da Bósnia e Herzegovina foi o assassinato de Franz Ferdinand, duque da Áustria-Hungria, pelo nacionalista sérvio Gavrilo Princip. Logo após o assassinato, ocorreu uma série de ações diplomáticas e militares entre as grandes potências. Como resultado, a eclosão da Primeira Guerra Mundial foi inevitável. Esse é exatamente o local onde isso aconteceu, e agora é um museu para turistas. Como você pode ver, sempre há multidões de pessoas na beira da estrada, e essa é uma das primeiras paradas para quem chega ao país. Por fim, após a dissolução da Iugoslávia, a Bósnia e Herzegovina entrou em conflitos armados pesados com sérvios e croatas em muitas partes do país. O número de mortes nessas guerras varia de fonte para fonte. Estima-se que pelo menos 2 milhões de pessoas tenham sido deslocadas e pelo menos 200 mil tenham sido mortas na luta pela independência. Agora que já falamos bastante sobre a geografia e a história do país, vamos continuar com nossa própria jornada. Digamos que você entre no país pela capital, Sarajevo. Ao entrar no aeroporto, você perceberá que ele não é muito grande. Se você pegar um táxi, como nós fizemos, os taxistas o levarão ao centro turístico da capital por uma média de 20 euros. Você pode pegar um táxi para o centro da cidade por 25 euros. Ou, se for bom de barganha, pode pegar um táxi para o centro da cidade por 15 euros. Para uma viagem média de 4 noites à capital, você pode encontrar facilmente uma casa de 2 quartos por entre 200 e 250 euros. As fachadas dos edifícios na área do bazar têm pelo menos 50 anos de idade e precisam de reforma. Mais uma vez, as entradas e as escadas desses edifícios parecem um pouco ultrapassadas. Mas os interiores dos apartamentos geralmente são reformados e modernos. Por exemplo, a casa em que nos hospedamos tinha um quarto e um banheiro assim, o que foi muito útil. Ao reservar seu hotel, saiba que quando o bonde passa em frente ao prédio em que você está hospedado, os prédios literalmente tremem, meus amigos. Isso pode literalmente mantê-lo acordado à noite. Depois de uma noite de sono perfeita na capital Sarajevo, ao entrar na cidade, o primeiro lugar que você visitará, como muitos outros visitantes, é o antigo bazar turístico. Eles também o chamam de Baš Čarši. Devo dizer que os bósnios comem bolos gordurosos no café da manhã, e eles estão certos. Esses pastéis podem ser recheados com carne moída, queijo ou batatas. Eles colocam iogurte com alto teor de água na massa de acordo com seu desejo. Posso dizer que seus doces são realmente deliciosos. Na verdade, acho que esse país tem os doces mais deliciosos de todos os países dos Balcãs. Você pode facilmente encher seu estômago com uma porção média de pastel por 10 ou 12 marcos bósnios. O marco bósnio é a moeda usada na Bósnia e Herzegovina. A abreviação dessa moeda é KM. Se quiser ouvir algo que vai incomodá-lo nesse país, gostaria de apontar um problema que você encontrará logo no início de sua viagem. Quer você esteja em uma área turística ou em uma parte remota da cidade, mais da metade dos estabelecimentos comerciais não aceitam cartões de crédito. Você pode ver isso não apenas em pequenas empresas, mas até mesmo em grandes restaurantes. Se você quiser pagar depois de comer e beber nas lojas dos grandes bazares, eles certamente lhe pedirão dinheiro. Alguns até escrevem em suas portas que só aceitam dinheiro. Os restaurantes aceitam euros e 1 euro equivale a 2 marcos bósnios. Ao se deslocar pelo país,
Você usará principalmente essas notas de 20, 50 e 100. À medida que o valor de seu dinheiro aumenta, o tamanho dele também aumenta. Você pode usar seu cartão de crédito apenas para contas de hotel e compras de supermercado. Outro aspecto ruim dos supermercados é que quase nenhum supermercado fica aberto aos domingos. Portanto, se você estiver indo para Sarajevo no fim de semana, terá que fazer muitas compras no sábado para suprir necessidades básicas, como água. Se você quiser analisar por que as empresas não aceitam cartões de crédito, acho que o único motivo válido é que elas estão evitando impostos. Como em qualquer país, as empresas que não aceitam compras com cartão de crédito não querem documentar os produtos que vendem e precisam de dinheiro em caixa. Assim, as autoridades fiscais estaduais não podem auditar esses impostos sobre vendas e demanda. Acho que as empresas na Bósnia e Herzegovina não querem usar cartões de crédito justamente por causa das comissões bancárias e dos impostos mais baixos. Se você deixar de lado o problema do cartão de crédito e visitar o bazar depois do café da manhã, encontrará rapidamente o maior símbolo da capital, Sarajevo. Essa é a área turística conhecida como Baš Šarše. E talvez o maior símbolo turístico da cidade seja essa fonte. Todos que vão até lá tiram fotos em frente à fonte, assim como essas pessoas. Na verdade, se você for a Sarajevo na primavera e no verão, provavelmente não terá uma foto de qualidade em frente à fonte, porque as pessoas passarão por você o tempo todo e estarão em sua foto involuntariamente. Se você observar a fonte por alguns segundos, verá que ela é claramente de arquitetura otomana. Depois de conquistar a Bósnia e Herzegovina, o Império Otomano construiu mesquitas, pousadas, torres e fontes em muitas partes do país. Essas fontes tinham o objetivo de fornecer água gratuita para pessoas e animais perdidos. Embora Sarajevo tenha sido submetida a uma grande guerra na década de 1990, a fonte no bazar principal não foi destruída e conseguiu sobreviver. Como resultado, a fonte se tornou um dos símbolos icônicos de Sarajevo. Há também mesquitas em diferentes lugares no mesmo bazar e fontes onde as pessoas podem beber água gratuitamente. Em minha opinião, não pague pela água ao caminhar pelo bazar e encha sua garrafa com a água gelada e deliciosa que flui dessas fontes, porque os lojistas de Sarajevo estão um pouco desalinhados com os preços de alguns produtos. Se você comprar água em um quiosque ou restaurante no bazar, eles lhe venderão uma pequena garrafa de água por cerca de 1 ou 2 euros. Por exemplo, se houver 2 pessoas, não parece sensato pagar 3 ou 4 euros por 2 garrafas pequenas de água. Ao caminhar pela cidade, muitas vezes não fica claro quem é turista e quem é local, porque o potencial turístico da Bósnia e Herzegovina é claramente formado por pessoas de outros países dos Balcãs com genética semelhante. Os visitantes mais frequentes do país em termos de turismo são turcos, sérvios e croatas. Você verá muitas pessoas de todas as idades na cidade. Vamos observar a estrutura humana da capital. Especialmente na cidade, há muitas moças bonitas, quase todas com aparência bem cuidada e moderna. Algumas mulheres podem estar cobertas com um turbante, enquanto outras têm a cabeça descoberta com os cabelos visíveis. As mulheres bósnias têm a pele visivelmente clara e até mesmo, em sua maioria, branca. Algumas mulheres usam burcas coloridas como parte de sua fé. Essas mulheres são as mais religiosas do que o normal. Por exemplo, vá a uma mesquita na capital. Se você observar as pessoas que estão rezando depois, verá que as mulheres costumam rezar na mesquita com o corpo coberto. Os homens também rezam nas mesquitas em horários diferentes do dia. As mesquitas em Sarajevo não são apenas locais de culto, mas também lugares onde as pessoas descansam e conversam em áreas com sombra. As mesquitas têm fontes para adoração e para necessidades, e a água limpa flui dessas fontes em todas as horas do dia. A maioria das pessoas na Bósnia e Herzegovina tem olhos azuis e cabelos pretos.
A maioria das mulheres tem entre 160 e 170 centímetros de altura e não está acima do peso. Quanto aos homens, assim como as mulheres, eles têm pele branca e, em sua maioria, olhos castanhos. Os homens são altos e não herdaram geneticamente barbas espessas. Como sociedade, eles não tendem a cultivar barbas longas e, em sua maioria, não têm barba. Tanto os homens quanto as mulheres de Sarajevo são extremamente ricos, modernos e bem arrumados. Embora o bazar seja grande e elaborado, às vezes você não consegue encontrar um lugar para entrar no bazar. Especialmente ao meio-dia, o bazar fica muito lotado. Obviamente, a capacidade do bazar não é suficiente para acomodar tantos turistas, porque aqueles que visitam o bazar para explorá-lo perdem os detalhes que esperam ver por causa das multidões e precisam apenas caminhar. Nas ruas estreitas do bazar, você mal consegue se concentrar em qualquer detalhe, pois há sempre uma multidão de pessoas à sua frente. Isso pode atrapalhar suas caminhadas no centro de Sarajevo. Você também estará exposto a mendigos no bazar pedindo pilhas de dinheiro, ou a pessoas que vêm até você para vender seus pequenos produtos. Posso dizer que há muitas famílias com bebês em Sarajevo. Se observarmos os nomes que os bósnios dão a seus filhos, nomes como Mariam, Sara, Amina, Leila, Ásia, estão em primeiro lugar entre as mulheres. Para os meninos, as pessoas dão a seus filhos nomes como Harun, David, Ali, Ahmed, Kadim e Omar. Como você pode imaginar, esses nomes têm raízes principalmente no cristianismo e no islamismo, e são preferidos pelos bósnios. Como você pode imaginar, o bósnio, o sérvio e o croata são os idiomas mais falados no país. Além disso, a pronúncia e o vocabulário desses três idiomas costumam ser muito semelhantes. Por exemplo, se você disser Zdravo a uma pessoa local em Sarajevo, ela entenderá facilmente que você a está cumprimentando. Ou, se você disser Koliko para um produto que deseja comprar, eles informarão o preço do produto. Da mesma forma, se você perguntar Kako si, estará dizendo How are you para essa pessoa. Por outro lado, se quiser agradecer a uma pessoa bósnia, deverá dizer Hvala. Você também pode ter certeza de que ouvirá muitas expressões turcas em Sarajevo. A Bósnia tem uma história de 450 anos de domínio otomano. Portanto, um número significativo de visitantes do país vem da Turquia, o que faz com que os habitantes locais entendam e falem bem o turco. Há até quem pendure bandeiras turcas nas janelas para atrair turistas para seus restaurantes.